Graça e paz, igreja do avivamento! Quem está feliz aqui? Quem está propício para o Espírito Santo de Deus? Aleluia! Glória a Deus! Amém, queridos? Tivemos um tempo já de adoração. Eu quero só por um momento que vocês se mantenham de pé, em reverência à leitura da palavra de Deus, porque se tem algo importante que está sobre todas as coisas, é o verbo de Deus e a palavra do Senhor, aleluia, que é o próprio Jesus Cristo. Tudo que se vê, Antigo Testamento, Novo Testamento, todos eles, tudo aquilo que se vê é sombra daquele que é veio de vir. Jesus Cristo veio e ele, com poder e grande glória, ele foi ressuscitado, ele está à destra do Pai para te abençoar, para me abençoar, em nome de Jesus. E ele vai falar com você nesta noite grandemente, e eu quero que você, neste momento, abra a tua Bíblia. No primeiro livro da Bíblia, Gênesis capítulo 41. Gênesis capítulo 41, versículo 46. Vamos ler até o 52. Gênesis 41, versículo 46 ao 52. Pastor Ney, tem quanto tempo? Diz assim a palavra do Senhor. José tinha 30 anos de idade quando se apresentou ao faraó, rei do Egito, e andou por toda a terra do Egito. Nos 7 anos de fartura, a terra produziu com abundância, e José ajuntou todo o mantimento que houve na terra do Egito durante os 7 anos, e o guardou nas cidades. O mantimento do campo ao redor de cada cidade foi guardado na mesma cidade. Assim, José ajuntou muitíssimo cereal, como a areia do mar, até perder a conta, porque ia além das medidas. Antes de chegar a fome, nasceram 2 filhos a José, os quais lhe deu Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On. Ao primogênito, José chamou de Manassés, pois disse: Deus me fez esquecer todo o meu trabalho e toda a casa de meu pai. Ao segundo, deu o nome de Efraim, pois disse: Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Amém? Tome o teu assento neste momento. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Aleluia! Queridos, aqui nós estamos vendo a história de um grande herói da Bíblia. Todos aqui, de uma certa forma, já ouviram falar sobre o José do Egito, né? O quanto esse homem ele teve significado político, aonde ele atuou, como ele foi próspero, na finança dele, na parte material, ele foi muito próspero. E só que dentro da palavra de Deus, ele expôs sinais que precisaria ser resolvido em sua vida, algo que precisava ser solucionado na vida de José. E aí a gente percebe algo aqui nesse trecho que nós lemos, que foi José dando nome para os seus filhos. E aí o povo hebreu, eles têm o costume ainda hoje, isso aqui é o povo judeu, eles têm o costume de atribuir o nome aos filhos a partir de circunstâncias vividas por eles, sejam circunstâncias boas ou sejam circunstâncias ruins. Então ele vai lá e coloca o nome do filho.
A palavra de Deus diz que para um, ele deu o nome de Efraim. E esse Efraim foi o segundo filho. E Efraim significa prosperidade, como a própria palavra ela explica. E o próprio José, ele justifica teu nome dizendo: porque Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Aleluia! E ninguém duvida dessa prosperidade que José ele teve. Quais essas evidências que demonstram os sinais de prosperidade na vida de José? E aí a gente precisa fazer uma análise da trajetória de José, desde escravo ao governo do centro do mundo daquela época. E todos nós sabemos, pelo que a palavra nos ensina, que este homem chamado José, ele foi do fundo da cisterna a ser governante da nação, do império, que na época era o centro do mundo. E ele tinha sabedoria, o Senhor dava visão para aquele homem chamado José. E em toda essa jornada dele, a prosperidade, ela foi se tornando muito aparente na vida de José. Mas aí a gente se pergunta: mas será que a prosperidade na vida de José era plena? Será que ela era plena? E aí eis o objeto da nossa investigação bíblica, porque eu te convido você a fazer uma investigação bíblica junto comigo, para você entender o que se passava na vida de José, em cima do tema que eu me proponho ministrar para vocês. E para essa busca, nós vamos primeiro aqui fazer uma busca no entendimento do que está contido em Filipenses capítulo 2. Louvado seja o teu nome, Senhor. Glória a Deus. Filipenses capítulo 2, versículo 12, diz assim, ó: Assim, meus amados, como vocês sempre obedeceram, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvam a sua salvação com temor e tremor. Preste atenção nesse termo. Desenvolvam a sua salvação com temor e tremor. Queridos, o termo salvação, aqui contido em Filipenses, cartas aos Filipenses, ela é a tradução da palavra grega conhecida por soteria. E essa palavra, ela também traz a conotação de cura. Traz a conotação de recuperação, de remédio, de redenção. E isso nada mais é do que a ideia de quê? De livramento total. Livramento total. Então, quando ele se fala em soteria, em salvação e desenvolvimento dessa salvação, está falando aí nesse termo amplo de livramento integral, de salvação integral. Aleluia. Pois bem, esse livramento total, ele configura a ideia de saúde integral. Ou seja, pastor Nilson, saúde do corpo, saúde da alma e saúde do espírito. E isso é saúde integral. Quem quer ter saúde integral? Então essa saúde ela tem que pairar nessas três esferas que existe em você: corpo, alma e espírito. Então essa salvação, ela é muito mais abrangente. Ou seja, ela pode designar tanto salvação eterna, que é aquela que todos nós temos através de
Cristo Jesus, pela fé que nós depositamos no nosso Salvador, em Cristo Jesus, como também a cura do homem aqui nessa terra. Meu Deus. Quem está compreendendo isso? Glória a Deus. Cura, salvação para a eternidade e salvação aqui, cura nessa terra. Soteria abrange salvação eterna e salvação terrena. E aí, sabe o que é que nos vai apontar sobre isso? Dando uma confirmação sobre isso, você abre a tua Bíblia em Isaías capítulo 61. Meu Deus. Aleluia. Isaías capítulo 61, versículo 1, versículo 7, você lê assim, ó. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, e a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que choram em Sião uma coroa em vez de cinza, óleo de alegria em vez de pranto, manto de louvor em vez de espírito angustiado. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Reconstruirão as antigas ruínas, restaurarão os lugares anteriores destruídos e renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. Estranhos se apresentarão e apacentarão os rebanhos de vocês, estrangeiros serão os seus lavradores e vinhateiros, mas vocês serão chamados sacerdotes do Senhor e serão conhecidos como ministros do nosso Deus. Comerão as riquezas das nações e se orgulharão do que era a glória delas. E em lugar de vergonha, vocês terão dupla honra. Em lugar da afronta, exultarão na herança recebida. Por isso em sua terra possuirão o dobro e terão perpétua alegria. Sabe o que está falando aqui? O livro do profeta Isaías. Ele está falando exatamente dessa salvação abrangente, dessa salvação integral. Porque no início a gente vê um propósito inicial. Ele me ungiu para anunciar o ano aceitável, as boas novas. Mas ficou por aí? Ficou por aí? O que foi que nos resgatou da perdição do pecado? Todos nós temos uma história de lamaçal do pecado e fomos resgatados para ter uma novidade de vida com o Senhor Jesus. Foi as boas novas que te alcançou ou não foi? As boas novas que te alcançou. Aleluia. Mas as boas novas, ela foi feita para ser anunciada por todos nós. Diga assim: eu quero ser anunciador das boas novas. Mas não só isso, eu quero também ver aquilo que estava arruinado voltar a ser restaurado. Eu quero ver a riqueza, não riqueza no sentido material, mas ter a riqueza em todas as áreas da nossa vida, que atinge as nossas emoções, que atinge o nosso espírito e que atinge o nosso corpo. E quando ele desenvolve aí esse trecho de Isaías está falando sobre isso. A visão que ele tem é sobre essa propositura de uma salvação integral que o Senhor quer que você viva. O Senhor quer que você viva uma salvação integral. Diga amém. Diga glória a Deus. Voltando aqui a José. Aleluia, meu Deus. Nós temos que Deus, Ele se imbuiu para que José ele viesse a alcançar essa dita solteria. Deus ele trabalhou, Deus ele estava cooperando para o bem daquele que amava o Senhor, chamado José. E ele queria que José alcançasse a solteria. Portanto,
José alcançar a prosperidade de corpo, de alma e de espírito. Deus, ele queria isso na vida do seu servo. Mas algo estava pendente na vida de José. Vamos analisar como estava José? Pelo que você leu e pelo entendimento que você tem deste homem de Deus. Como estava José de corpo? Muito bem. Ele estava tão bem que a mulher de Potifar, tentou seduzi-lo. O homem era um galã. De corpo, nada a declarar sobre a vida de José. De espírito, homem com visão. Aleluia a Deus. Visão de Deus. Homem com ligação direta com o Eterno. Glória a Deus. Aleluia. E de alma. Aqui está bom. Aqui nesse aspecto, José ele não estava nada bem. Nada bem. E aí você vai perceber, juntamente comigo, essa situação. Preste bastante atenção comigo aí no versículo 51 do capítulo 42 que nós lemos. Aliás, 41, capítulo 41. Aí você lê comigo o versículo 51, olha o que diz. Ao primogênito, José chamou de Manassés. Olha o que ele disse, Pois disse, Deus me fez esquecer todo o meu trabalho e toda a casa de meu pai. Observe o drama aí. Observe o drama. Algo chamou a atenção aqui? Amém. Será que Deus quis mesmo que José esquecesse a sua família, pastor Hilton? Será que Deus queria isso? Olha, José, esqueça da tua família. Nosso Deus é o Deus da família. É o Deus que manda cultivar a família, fortalecer a família. Seja bendita a tua família, seja estruturada a tua família no Senhor. Aleluia. Deus não falou de forma alguma para ele esquecer a família dele. Aqui, José estava dando um famigerado testemunho. Quem já deu testemunho aqui? Testemunho. Aí você vê aqui a dubiedade de José apresentando um testemunho de um nome de um filho, Manassés, e apresentando um testemunho sobre o filho Efraim. Prosperei na terra das minhas aflições. No entanto, Manassés, eu quero esquecer da minha família. Eu quero esquecer do trabalho que tive. Eu quero esquecer de todas as agonias que eu passei. Esta era a emoção do homem chamado José. Na verdade, José tinha uma pendência emocional muito grande proveniente do seio de sua família. E há muito tempo José fugia disso, sabia? Muito tempo José fugia disso. Quer ver? Olha isso comigo. Desde que aconteceu aquele fatídico dia com seus irmãos, que primeiro veio a ideia, vamos matá-lo. Não, vamos fazer o seguinte, vamos ter lucro ainda com a maldade que nós vamos ter. Vamos vendê-lo. Primeiro jogaram ele na cisterna e venderam para filhos de Ismael que passaram. E foi levado como escravo. E durante esse tempo, se nós analisarmos, será que
José não teve oportunidade de retornar ao lugar de suas raízes? Pastor Ney, será que ele estava tão longe? Será que ele estava no outro lado da terra, que não dava para ele visitar suas raízes, voltar às suas raízes? Isso depois de 20 anos, porque a palavra do Senhor diz que ele saiu daquela situação ali na cisterna com 17 anos. E esse tempo aqui ele já tinha seus 37 anos. 20 anos ele fugindo da possibilidade de reencontrar a sua família, fugindo daquilo que lhe trazia a amargura, fugindo daquilo que lhe angustiava, fugindo daquilo que esfacelava a sua alma. Não foi Deus quem tirou do coração dele o amor pela sua família, mas foram as raízes de amargura e as suas revoltas. Isso foram os responsáveis por tudo isso. O que foi que José fez então? José ele fez foi abortar o seu coração da sua própria família. Abortou a família, o coração dele. Eu quero abortar, eu não quero saber que eu tive irmão no passado, eu não quero saber que eu tive pai no passado. Tamanho era o problema emocional que estava ali na vida de José. Se José ele não se moveu para enfrentar o problema de sua pendência com o passado, então Deus se incumbiu disso. Deus se incumbiu disso. E você percebe o ato extraordinário do Senhor, a maravilha que o Senhor fez de cooperar para que tudo acontecesse, para que houvesse esse reencontro. Queridos, o que aconteceu? O que a história da Bíblia diz? Que houve uma grande fome. Uma grande fome. E todas as famílias ali no centro da terra, as necessidades ali era o único lugar que tinha, por conta da visão que José teve, o único lugar que tinha suprimento, sustento. E aí o que aconteceu? Senhor, vou encaminhar essa família para junto da reconciliação. Glória a Deus, aleluia. E aí sabe o que aconteceu? Olha o que aconteceu. Vocês imaginem só, chegando toda a população que sentia a necessidade de mantimento naquela época. Era uma grande multidão, não era? Uma grande multidão. Deveria ter filas e filas ali para receber aqueles mantimentos. E olha o que Deus fez. Na fila, onde estavam os irmãos de José. Quem que estava lá na fila? José. Dentre centenas e centenas de filas, estava os irmãos de José na fila onde estava o próprio José. E o Senhor cooperando, e o Senhor fazendo com que o reencontro ele acontecesse. Agora eu quero que você perceba algo interessantíssimo também. No reencontro com os seus irmãos, quando ele reencontrou, houve 2 choros de José. 2 choros. E há uma clara distinção nestes choros. Uma clara distinção, a gente percebe na palavra. Vamos analisar? Veja comigo lá, livro de Gênesis, capítulo 42. Glória a Deus. Aleluia a Deus. Versículo 21 a 24. Eita glória. 42, 21 a 24. Diz assim, ó. Então, disseram entre si: na verdade, estamos sendo castigados por causa de nosso irmão, pois vimos a angústia de sua alma quando nos pedia e não lhe demos ouvidos. Por isso, nos sobrevém agora esta ansiedade. Rúben respondeu-lhes: não é verdade que eu disse,
não peguem contra o jovem. Mas vocês não quiseram me ouvir, pois agora estão vendo que o sangue dele está sendo requerido de nós. Agora olha aqui. Eles, porém, não sabiam que José os entendia. Eles achavam ali que ele estava falando grego para aquela pessoa e ele não ia entender nunca, mas ele estava entendendo, estava falando a língua hebraica. E o que estava acontecendo? Ele ouvindo todo aquele enredo. Porque lhes falava por meio de um intérprete. E retirando-se deles, o que aconteceu? José chorou. Por que José chorou aí? Foi o momento que ele reencontrou com aquele fato. Eles narrando aquilo veio no coração dele, aquela angústia, aquela amargura, veio e ele chorou, com todas aquelas raízes empunhalando o seu coração, dilacerando a sua alma. Ele teve um reencontro, um flash de tudo aquilo que aconteceu, e aquilo era desesperador para ele. Agora observe o outro choro. Veja lá, o outro choro. Gênesis 45, versículo de 1 a 5. Preste atenção. Então José, não conseguindo se conter diante de todos os que estavam com ele, gritou: saiam todos da minha presença! E ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviram, e também a casa de Faraó, e disse aos seus irmãos: eu sou José, meu pai ainda está vivo. E seus irmãos não lhe puderam responder, de tão assustados que ficaram diante dele. Aí veja só. E José disse a seus irmãos: agora cheguem perto de mim. E eles chegaram. Então ele disse: eu sou José, o irmão de vocês que vocês venderam para o Egito. Agora, pois, não fiquem tristes nem irritados contra vocês mesmos por terem me vendido para cá, porque foi para a preservação da vida que Deus me enviou diante de vocês. Glória a Deus. Vocês perceberam a diferença aí? Glória a Deus. Esse choro é um choro de libertação, é um choro de cura. Aleluia. Choro de cura, choro de alguém que se libertou de um peso que se chama liberação de perdão. Aleluia, Deus. Liberar perdão. Quantas pessoas estão adoecidas por não liberar perdão, adoecidas na alma, com todo tipo de enfermidades emocionais, que estão doentes no corpo. Você sabia que até a ciência ela comprova que alguém que não perdoa, que não libera perdão, adoece, morre mais rápido, tem ataques súbitos. A sua fisiologia ela é comprometida, porque existe um peso sobre ela, e esse peso ele é muito mais forte porque é um peso espiritual. É o que estava faltando a prosperidade completa de José, a liberação de perdão dos seus irmãos. Aí você percebe, queridos, que choro maravilhoso. E é um choro que eu profetizo na vida de vocês, um choro de redenção, um choro que reporta alegria, um choro que reporta vida e não morte. É esse choro que o Senhor fala com você, que você tem que perdoar. Perdoe para que você seja curado, perdoe para que você seja restabelecido na tua prosperidade verdadeira. Saúde integral tem para você, mas dê esse passo, perdoe. Se eu fosse você,
eu procurava o mais rápido possível de quem você tem algo que recebeu mal, alguma ofensa que você recebeu. Procure. Jesus, ele nos estimula para nós nos reconciliarmos com os nossos irmãos. Depois de todo o enfrentamento proporcionado por Deus, que José teve que encarar, depois da exposição do choro de dor, então veio o choro da cura, o alívio do peso da pendência de perdão. Glória a Deus. Queridos, Aleluia. uma vocação para perdoar. O que deve importar não é o que fizeram comigo, mas sabe o que deve importar? É o como eu reajo, eu respondo ao que fizeram comigo. Quem está compreendendo isso? Porque se a gente for se alimentar do ódio, da amargura pelo que fizeram conosco, a gente não vive, a gente sobrevive. Sabe aquela palavra do Senhor que diz assim: e eu vos dou plenitude de vida. Essa plenitude, ela fica comprometida. Fica comprometida pelas tuas reações inapropriadas quanto às ofensas que você recebeu. Quem está compreendendo isso? Quem perdoa tem inteligência emocional. Você já ouviu falar de inteligência emocional? O principal exercício para a inteligência emocional é o exercício de perdoar. Porque nós sabemos que a falta de perdão, ela gera todas essas mazelas que eu falei anteriormente para vocês. Amargura de alma, todas as doenças. A gente pode observar a área emocional, as doenças físicas, todas elas, e principalmente as doenças emocionais. Já ouviu falar no mal do século aqui, a depressão. Tem também aqui, ó, está relacionado com falta de perdão. Você vai ver o histórico de uma pessoa que está em estado de depressão, você vai ver que tem alguma coisa que aconteceu com ela, que ela está pendente de perdão. Quem perdoa tem inteligência emocional. Você é um homem e uma mulher que tem inteligência emocional no Senhor. Você não entendeu? Você é um homem e uma mulher que tem inteligência emocional no Senhor. Glória a Deus. A atmosfera propícia para perdoar é um sinal muito forte de amadurecimento pessoal e espiritual. Sabe aquela pessoa, pastores, aquela pessoa que diz: olha, eu sou bem resolvido. Não é qualquer um que tem essa ousadia de dizer assim: olha, eu sou bem resolvido. Quando a pessoa diz: eu sou bem resolvido, pastor dele, Sancler, ele está dizendo assim: não existe pendência no meu corpo, na minha alma e no meu espírito. Então você ousa falar isso? No Senhor nós usamos. No Senhor nós somos bem resolvidos. No Senhor nós temos amadurecimento espiritual e pessoal. Quer ter amadurecimento? Com o Senhor. É andando com o Senhor. Você não vai achar amadurecimento nas filosofias humanas. Você não vai achar isso no coaching. Você não vai achar isso nas vãs doutrinas. Não vai achar, você não vai encontrar nunca. Só encontra-se na presença do nosso Deus, do Altíssimo. Senhor, vamos ler Mateus capítulo 6.
Aleluia, Senhor. Aleluia. Mateus, capítulo 6, versículo 13 ao 15. Olha o que diz a palavra do Senhor. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Aí vem o 14, diz bem assim, ó, vai complementar. Porque se perdoarem os outros as ofensas deles, também o Pai de vocês, que está no céu, perdoará vocês. Se, porém, não perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês não perdoará as ofensas de vocês. Ô Senhor. Aleluia. Deus, ele quis ser bem específico na oração que ele ensinou para todos nós fazermos. Você vê ele falando, orem assim. Mas ele dá uma ênfase para essa parte do perdão. Ele dedica 2 outros versículos para reforçar o ensinamento da oração que ele estava ali veiculando. E aí ele traz exatamente sobre as ofensas, sobre o perdão. E se o nosso Deus, ele é perdoador dos nossos pecados, não importa que pecado a gente cometeu, como é que a gente pode não perdoar os nossos irmãos que nos ofenderam? Precisamos entender algumas coisas sobre o perdão. O perdão, ele não faz esquecer as ofensas. Sabia disso? Tem um psicólogo cristão chamado J.A. Adams. Ele diz assim: o perdão não é nenhum tratamento de choque que instantaneamente apaga da memória do passado recente. Não existe isso de esquecer. Que não esquece. Aquele mal que a gente sofreu, a gente não esquece. A gente lembra. Mas a gente pode entender que o perdão ele é comparado a uma cicatriz. Quando nós olhamos para ela, nos lembramos de quando, como e onde aconteceu o fato que gerou aquela cicatriz. Te lembra? Mas eu pergunto para você, quem tem uma cicatriz ali? Vá na tua cicatriz aí onde você tem. Dói? Não dói. Porque se doer, é porque não foi correto. Ainda não é cicatriz. Pegou aí? Perdão, você lembra de tudo, de todo mundo. Mas aquilo não gera mais dor em você. Aquilo não corrói você. Aquilo não esfacela a tua alma. Essa é a grande sacada disso. Eu tenho um ensinar de comportamento aqui. Inclusive, uma vez junto com aquele rapaz ali, ó, Daniel. A gente brincava na época ali, na Vila do Chico Beira Rio, lembra disso, né? E a gente estava brincando naqueles. Não tem esses carrinhos de mão que tem um pneuzão de carro, e ele grandão fica do lado, fica tipo uma gangorra, né? E aí, rapaz, fizeram maldade comigo. Fizeram eu sentar do lado, fiquei lá sentadinho, chamaram, colocaram para aquela armadilha lá, depois veio todo mundo e sentou do outro lado. 2 metros para cima e caí em cima do prego. E aí eu tenho um sinal de beleza, ó. Mas não é de beleza. Não nasci com isso não, foi um prego.
Deus foi generoso comigo, ainda deixou bonito, né? Cicatriz ainda ficou bonita para marcar. Foi uma maldade ingênua? Foi. Mas não dói mais, é uma cicatriz. É uma cicatriz. Tem uma marca aqui no olho, que agora virou moda, né? O jovem, ele faz aquela raspada aqui. Olha, a minha é registrada, legítima. Eu não mandei cortar lá no salão. Tem alguém de salão aqui? Pois é, eu não cortei lá no salão da irmã, não. Isso aqui foi um caranguejo. Caranguejo que eu quando criança, essa parte eu não lembro. Essa cicatriz eu não lembro, que era tão criança que a minha memória não alcançou. Mas a mamãe me falou. Eu estava dentro de casa e caí em cima, e não era nem caranguejo vivo, era uma pata de caranguejo que alguém comeu e deixou lá. E ele ficou. Mas são cicatrizes. São cicatrizes não dão em mãos. Eu tenho muita cicatriz na cabeça. Desde que eu fiz vestibular em 98. E aí acharam que me rapar a cabeça. Meu amigo, pastor, eram 41 marcas. Era uma marca de comportamento. Assim, viu, Lucas? Não era tão alto de comportamento, não. Você pode dizer assim, alguém pode questionar, mas pastor, Miqueias, capítulo 7, versículo 19, e diz outra coisa. Vamos lá em Miqueias. Aleluia. Miqueias. Meu Deus. Amém, Senhor. Aleluia. Glória. Louvado seja Miqueias capítulo 7. Amém. Versículo 19. Aleluia. Diz assim, ó. Você lê um pouco antes, uma frase antes do versículo 20. No meio do versículo anterior. O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Ele voltará a ter compaixão de nós. Pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Aleluia. O que a palavra está dizendo aqui? Que Deus não lembra dos nossos pecados. Aleluia. Amém. Ele esquece dos nossos pecados. Agora, ele esquece. Não que ele não saiba o que aconteceu. Ele continua sabendo. Só que ele não joga na cara de ninguém. Ele não acusa ninguém. Enquanto o acusador, o inimigo das nossas almas, ele veio para acusar, o Senhor não acusa ninguém. Ele diz: eu te vejo como uma vida nova. Essa vida nova no Senhor. Então, essa questão de esquecer, quando se fala que nós devemos esquecer no ponto de perdoar, ele não se configura como uma lavagem cerebral. Eu esqueci de tudo. Acontece até umas situações que aí chega a ser até engraçado. Eu estava olhando, tem não sei o que, o Fantástico Mundo, gospel, só que a parte de comédia, né, que eles fizeram. Tem um irmão que faz isso daí lá, e aí tem um cidadão lá, um pastor, que ele pega, ele está orando assim: Senhor! O que aconteceu? O que aconteceu? Aí que trouxe isso? Que isso?
gente não perde a nossa consciência. A gente fica sóbrio, perde a consciência. E aí tem gente que acha que perdoar esse negócio. Não, se você perdoar, você tem que esquecer, esquece. Vem assim como um toque, você vai esquecer de tudo aquilo que aconteceu. Não. Não é lavagem cerebral. Mas é um ato de compromisso, de evitar colocar a ofensa em cima da cabeça do ofensor, não falar a respeito do ocorrido e não ocupar a mente com a questão. Porque vez ou outra, a pessoa que foi ofendida, ela vem, aconteceu isso, fala. Mas você lembra daquele dia? Mas você já não me perdoou? Aí vira e leva, você não perdoou, na verdade. Não houve um perdão genuíno, só porque você ainda lembra. Porque se você está lembrando, você está falando, você ainda está colocando isso na tua mente, é porque isso ainda dói, meu querido. Isso ainda dói. Isso significa que adotar atitudes práticas que levem ao esquecimento. Isso você deve adotar. Perdoar é esquecer no sentido de propor sepultar o problema. Está sepultado? Não, isso daí eu não aceito vir novamente, porque isso já foi perdoado. O perdão ele tem muito mais a ver com você mesmo do que com o outro. Com você mesmo. Sabe aquela situação? Mas ele não veio me pedir perdão. Então eu não vou perdoar. A gente falou isso. Ele não precisa, o ato de perdoar não precisa ser verbalizado. Não precisa ser verbalizado. Sabe por quê? Você pode ir diante do Senhor e dizer, no teu coração contrito, dizer, Senhor, essa pessoa me fez tão mal, mas eu perdoo. Eu te explico. Pessoas curadas, amadurecidas, que tiveram ceifado a vida de algum ente da família, ela vai lá e perdoa. Diante de Deus, perdoa. Queridos, mas aconteceu algo comigo que foge um pouco essa regra. Mas, pastor Ney, o Espírito me impeliu a exercer daquela forma. Tem uma pessoa que me fez um mal muito grande, um monte de dourado, fez um mal muito grande. E aí, certo dia, pastor Nilson, eu estava prestes a viajar para Santarém, que eu estava afastado da minha família, meus filhos, da minha esposa, porque eu sofri o que chama lá de pedrada, quando ela trabalhava lá no estado do Pará, na corporação lá, eles tinham um tipo que chamava, olha, vou te dar uma pedrada. Porque aconteceu isso e aquilo, e tem a ver com isso que aconteceu desse mal. Porque isso gerou muita angústia em mim por estar longe da família, dos meus filhos, e eu cultivava algo que estava me acabando por dentro. E aí, numa dessas vindas minhas para cá, para a cidade, aconteceu que eu ia descendo ali próximo ao Econômico, antigo Ideal. Quem conhece aqui? Todo mundo, né? O Ideal ali em Monte Dourado. E aí, pede perdão para ele. Aí eu, o quê? Eu pedi perdão? Eu não fiz nada. Eu tenho razão. Queridos, veja uma coisa, a palavra do Senhor, você não vai encontrar nada dizendo assim que aquele que recebeu ofensa vai pedir para ir lá pedir perdão. Não existe nada disso. Isso daí também não tem na palavra de Deus dizendo que não pode. Não tem também. Mas foi o que o Senhor me impediu a fazer. Mas sabe por quê? Deus ele queria ministrar em mim primeiro e também ministrar na vida daquela pessoa. E aí eu peguei e disse, olha só, olha,
a tentativa de fuga que eu quis fazer. Essa pessoa, quando virei seu negativo, a primeira situação minha foi negativa, dei a negativa. Não tenho razão, que isso? Não. Me enchi das minhas razões. Aí depois o quebrantamento veio, sim, Senhor. Só que eu fiz algo para tentar driblar. Sabe que as coisas que Deus fez com José, que cooperou para o bem dele? Eu quis tentar driblar Deus. Eu disse, olha, Senhor, se eu vou agora para o aeroporto, eu vou ali na beira, tá no carro, vou lá na beira, eu vou para o aeroporto. Aí eu tinha que pegar outra pessoa, que é o pastor Marcos, e eu vou subir. Se eu encontrar, onde eu encontrar esse homem, isso vai acontecer. Falei, né? Falei. Aí eu vou lá, pego o pastor Marcos e subimos para o aeroporto, lá no plantão. Quando eu chego na portaria do aeroporto, quem está lá? Quem? O dito cujo. Aí eu olhei para o pastor assim, viu? O pastor de Deus, com certeza, meu filho. Esse era nem. Com certeza, eu fui direto nele. Cheguei com a pessoa e disse: irmão, deixa eu falar uma coisa que eu quero que você me perdoe um pouco. Os mal entendidos que aconteceu com a gente, toda a situação. E fomos lá, travamos um diálogo. E aí o que aconteceu? Eu percebi que ele disse: poxa, eu ofendi esse cara. Eu tenho certeza que o Espírito Santo ministrou. Tenho certeza que o Espírito Santo ministrou para ele. Deus pode fazer uma situação dessa com você? Claro que pode. Seja atento ao que o Espírito Santo tem para te falar. Mas o mais importante é que você esteja propício a arrepender-se e perdoar. Amém? Dê uma salva de palmas ao Senhor.